Então, boa tarde. Quero, mesmo assim, à distância, dar o meu boa tarde caloroso a todos vocês, agradecer a todos que estão nos ouvindo hoje e informar vocês que o encontro de hoje ele é fruto de uma parceria do Corém Santa Catarina com o Telesaúde da Secretaria de Estado. E a palestra que a gente vai fazer hoje, a conversa que a gente vai ter hoje, na realidade é a junção de duas oficinas que a gente faz no Corém sobre sistematização da assistência e sobre classificação internacional para a prática de enfermagem, que é a CIP. Nós fizemos a junção dessas duas oficinas para tentar trazer para vocês no dia de hoje a respeito de sistematização da assistência. Então, podemos começar. Então, sistematização da assistência, é importante dizer que eu sou conselheira do Corém, né, e estou na gestão agora há 2 anos e a gente vem desenvolvendo essa conversa em vários municípios a respeito da sistematização e também da CIP, e hoje a gente vai tentar aqui falar de uma forma mais concisa sobre esses temas. Fiquem bem à vontade depois para fazerem as perguntas e eu estou à disposição para tentar esclarecer e desatar esse novelo. Quando a gente fala de sistematização da assistência, afinal, o que vem na cabeça de vocês? A gente fala sobre SAI e SAI está dentro do processo de enfermagem, SAI é a mesma coisa que consulta de enfermagem, processo de enfermagem, SAI e consulta de enfermagem são sinônimos, eles são similares, ou como é que a gente entende a sistematização da assistência? É importante dizer que se a gente for para a literatura, inclusive para todos os artigos científicos, literatura científica sobre sistematização da assistência de enfermagem, nós vamos ouvir e vamos ver várias definições sobre sistematização da assistência. Então, você vai encontrar artigos que tratam esses temas como similares, como equivalentes, como sinônimos, não é? Então, por isso e até por conta da gente ter algumas divergências a respeito da conceituação de sistematização da assistência de enfermagem, que é importante a gente discutir sobre isso para poder chegar num alinhamento do que seja, então, sistematização da assistência de enfermagem, do que seja processo de enfermagem, do que seja consulta de enfermagem. Então, a nossa proposta, basicamente, nessa tarde é falar sobre isso. Então, nós temos alguns perigos na enfermagem e esses perigos eles são bem presentes nos nossos dias de hoje. Um perigo que a gente tem é o tarefismo, e alguém no Ministério da Saúde ou em algum lugar dentro das nossas secretarias estaduais ou municipais muitas vezes pensam muitas coisas para a gente fazer no nosso processo de trabalho. Quando a gente pensa um determinado programa ou pensa alguma outra função, outra tarefa, quem será que vai desenvolver? Quem será que vai desempenhar essa tarefa na unidade? Muitas vezes o enfermeiro. E aí o enfermeiro muitas vezes ele é tomado por um tarefismo, por um preenchimento de dados, relatórios, papéis, e isso é um perigo para a profissão. A outra questão é a burocratização. A burocratização também aparece e a gente fica muitas vezes atrelado só àquele papel burocrático, só aquele preenchimento de dados, só no nosso dia a dia, só as questões que seriam mais administrativas. Uma vez uma colega chegou para mim e se apresentou para mim e para outra colega, não como enfermeira assistencial. Ela chegou assim, não, eu não cuido de paciente, eu não estou na assistência, a minha parte é mais administrativa, eu cuido mais de relatórios, de papéis. Isso está inerente na enfermagem, esse preenchimento de dados e tudo mais, mas a gente precisa discutir se o papel do enfermeiro se concentra, sobretudo na atenção básica, só nisso, né? Outro perigo que a gente tem, e se vocês forem pensar em cada perigo que está sendo apresentado aqui no dia de hoje, na verdade um vai sendo consequência do outro, né? Um outro perigo é a descaracterização, porque afinal quem é o enfermeiro? Uma vez eu cheguei numa unidade e perguntei para um colega, e cheguei assim, falei, que bom te ver aqui, tu sabe quem que é a enfermeira? Ele disse assim, eu acho que é uma moça que corre aqui dentro da unidade. Ela corre, eu vejo ela correr bastante, está com um jalequinho, e ela corre muito. Então, muitas vezes, quem é o enfermeiro? Né? E
esses perigos, né? A descaracterização é uma outra possibilidade. E isso tudo leva a um perigo ainda maior, que é a invisibilidade do enfermeiro. Quem é o enfermeiro na atenção básica? Quem é o enfermeiro nesse cotidiano, nesse processo de trabalho? Qual é a diferença que ele faz? Né? Para que ele existe mesmo? Né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então aqui a nossa legislação, a gente não tem como fugir, né? E eu sempre costumo dizer que a legislação não fui eu que inventei, né? E nem os outros colegas, professores e todos mais. Quem inventou a legislação não foi a gente, mas ela existe, a gente precisa cumprir a legislação. A enfermagem tem uma legislação e isso não saiu da minha cabeça ou da cabeça de outras pessoas que pensam a enfermagem. E a gente precisa entender que a nossa legislação é que nos regulamenta. Então não tem como nós fugirmos da nossa legislação, e ela vai dizer para algumas coisas para a gente bem importante. Uma questão que traz aqui é que o enfermeiro ele exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente. O que é privativo? Privativo é o que é indelegável. Privativo a gente não pode passar para outra pessoa. Privativo eu faço, o outro não pode fazer. Então, a partir disso, a gente traz algumas questões aqui que está na nossa legislação do que é privativo para o enfermeiro. Primeira coisa é o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Então, se você é enfermeiro, escolheu ser enfermeiro, você não tem como fugir disso. Mas o coordenador da minha unidade local não é enfermeiro, ele é dentista, ele é médico, ele é farmacêutico, ele é nutricionista, muito bem. Se você é enfermeiro, o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação do serviço da assistência de enfermagem é obrigação sua e minha. É privativo nosso. Somos nós que temos que desenvolver isso no nosso dia a dia. A outra que eu gostaria de chamar a atenção é a consulta de enfermagem. Quem faz consulta de enfermagem é enfermeiro. Então, se a gente está numa unidade de atenção básica, a gente tem que primar pelo que é nosso. A consulta de enfermagem é nossa e nós precisamos defender o espaço para a realização de consulta de enfermagem. A gente não pode abrir mão do que é nosso. E a terceira questão é a prescrição da assistência de enfermagem. Quem prescreve assistência de enfermagem é o enfermeiro. Então, a legislação, para a gente falar sobre sistematização da assistência, primeiramente, o nosso norte é na nossa legislação, na Lei 7498, posta aqui para a gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a consulta, então, de enfermagem. Já que a gente está falando de sistematização, se a gente está falando de consulta. Então, como é que o enfermeiro ele realiza uma consulta sem um método científico? Então, de que forma? Eu costumo dizer que todo momento de encontro do enfermeiro com seu paciente, seu cliente, usuário, dê o nome que você quiser dar, mas todo esse momento de encontro, onde você vai prestar um cuidado, você vai construir uma relação de ajuda, você está desempenhando a consulta de enfermagem. Então, nesse momento, existe método e existe critério para você desenvolver a sua consulta no seu dia a dia. Então, vamos lá. E aí a gente vem discutir sobre a teoria. Então, o que quer dizer teoria? Porque muitas vezes a gente está falando assim, não faço consulta de enfermagem porque a gente ainda não definiu qual é a teoria que a gente vai utilizar para fazer o processo de enfermagem. Então eu faço o atendimento e registro ali o meu atendimento, mas ainda não sistematizei. Mas tive a curiosidade, porque como estou estudando a questão da sistematização da assistência, o que é teoria, né? Teoria significa visão. Então, é a visão que vai nortear você na sua consulta de enfermagem. Que pode ser uma consulta de enfermagem ou pode ser até um sistema de classificação, e a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. E aí a gente dá desculpa de que, como a gente está esperando a teoria, o alinhamento da teoria, quando que a gente vai discutir qual é a teoria, quando que a gente vai fechar o nosso marco conceitual, e aí a partir disso o enfermeiro não discute sobre a consulta de enfermagem e nós ficamos ali. Eu costumo dizer no meu local de trabalho que a gente se aposenta, e depois que a gente se aposenta, e talvez a gente ache e espere que a gente vá discutir sobre o nosso processo de trabalho. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de enfermagem? Processo de enfermagem. Então, talvez dessa definição venha para a gente um entendimento por que
quando a gente discute, até num grupo de enfermeiros, sobre SAI, sobre consulta de enfermagem, sobre processo de enfermagem, a gente tenha alinhamentos e direcionamentos diferenciados. Mas vamos entender um pouquinho. Veja que Horta, lá em 79, define processo de enfermagem como dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas que visam a prestação de assistência ao ser humano. Então, se Horta dizia, né, a dinâmica das ações sistematizadas, desse arcabouço que vem a questão de sistematizar a assistência. Então, por conta, muitas vezes, desse entendimento, talvez daí a gente comece a falar sistematização da assistência. Fato é que, fora da América Latina, quando a gente vai procurar artigos científicos que falam sobre isso, a gente vai encontrar a denominação de processo de enfermagem e não de sistematização da assistência de enfermagem. Então, muitas vezes, quando a gente chega e diz assim, você faz a SAI, como se ela fosse já um sinônimo do processo de enfermagem, a gente, dentro do Brasil, a gente consegue entender isso até como uma equivalência, uma certa equivalência. Mas fora, a gente não encontra essa terminologia de sistematização da assistência, né? Vamos para frente. Então, vamos lá. Para uma teoria de enfermagem ser implementada na prática, é necessário utilizar-se um método científico denominado processo de enfermagem. Então, na prática, para uma teoria ser implementada, a gente precisa do processo, né? Vamos para frente. Então, diante disso, muitas vezes, se a gente estivesse aqui próximo uns dos outros e nós pudéssemos conversar sobre isso, como é que vocês entendem sistematização da assistência, processo de enfermagem e consulta de enfermagem, a gente ia ver que até num grupo de enfermeiros a gente ia ter posicionamentos diferentes. Alguém ia entender de uma forma, o outro ia entender de outra forma. Diante disso, o que o COFEM fez? O COFEM criou uma resolução e essa resolução todo enfermeiro precisa conhecer, que é a resolução 358, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem, sobre o processo de enfermagem. E essa resolução fala que quando a gente realiza, né, a consulta de enfermagem, serviços ambulatoriais, domicílios, escolas, associação comunitária, o processo de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. Então, na atenção básica, quando você está fazendo a sua consulta de enfermagem, você, na consulta de enfermagem, vai fazer processo de enfermagem. Isso é importante que fique claro para nós, porque muitas vezes a gente tem aquela lembrança do nosso tempo de faculdade, que era mais hospitalar, e então parece que a gente só fazia processo de enfermagem se estivesse no ambiente hospitalar. E aqui a resolução já vem esclarecer isso. Esse outro slide vai dar uma outra ideia para a gente, bem importante, a respeito da sistematização da assistência de enfermagem, e aí a gente vai poder ter um panorama melhor. Então veja que sistematização da assistência de enfermagem é processo de enfermagem. O processo de enfermagem está dentro da sistematização da assistência. Quando você está fazendo um manual na tua equipe, na tua unidade, você está sistematizando a assistência. Quando você está construindo protocolos clínicos, protocolos de acesso, outros tipos de protocolo, você está sistematizando a assistência. Quando você está construindo rotinas do serviço, primeiro passo, segundo passo, para determinada ação, você está sistematizando a assistência. Quando você está pensando um sistema de registro, a CIP, por exemplo, você está sistematizando a assistência. Então, sistematizar a assistência é um guarda-chuva, né? É maior. Né? O processo de enfermagem, ele já é sistemático. Ele tem 5 fases, ele pode ser desenvolvido com uma teoria de enfermagem ou ele pode ser desenvolvido, para ser desenvolvido, numa linguagem específica, que são os sistemas de classificação ou nomenclaturas. Então, o processo de enfermagem, ele vem exemplificado dessa forma para a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre isso. Então, a resolução 358 diz que o processo de enfermagem é um instrumento metodológico. Ele vai orientar o cuidado profissional e ele vai orientar o teu raciocínio clínico e a documentação que você vai utilizar na prática. A sistematização da assistência, ela vai organizar o trabalho profissional.
Por isso que quando você, inclusive, está desenvolvendo como é que você vai fazer o processo de enfermagem na consulta de enfermagem, você está sistematizando a assistência. Para frente. Então, vamos falar um pouquinho de processo? Ó, processo de enfermagem, 5 etapas. E as etapas são coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. Uma vez eu fui dar uma palestra, eu fui conversar com as colegas e quando eu perguntei quais são as etapas do processo de enfermagem. E aí uma colega levantou e disse assim, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Então isso não é processo de enfermagem, isso é SOAP, sistema de WID, final da década de 70. Isso não é processo. Né? O processo são 5 etapas. Então a primeira etapa, que é o histórico de enfermagem ou a coleta de dados, ele traz para a gente ali a entrevista, ou chamada de anamnese, o exame físico, e as etapas do exame físico, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta, e dependendo da situação a gente inverte. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem, e o diagnóstico de enfermagem vai ser aquele processo de interpretação, onde eu vou pegar os dados que eu peguei lá na primeira etapa, os dados, a entrevista, o exame que eu fiz, e a partir dali eu formulo o diagnóstico de enfermagem, onde eu vou juntar um foco da atenção da prática de enfermagem com o meu julgamento, a minha opinião sobre aquele foco, e aí eu formo o diagnóstico de enfermagem. Então eu posso ter um diagnóstico de enfermagem, e aqui eu vou utilizar a CIP, integridade da pele prejudicada na região sacral. É um diagnóstico de enfermagem. A terceira etapa é o planejamento da enfermagem, e aqui começa a confusão. Quando a gente está falando de planejamento de enfermagem, as pessoas já pensam no P, são as ações que eu preciso fazer. Na verdade, o planejamento de enfermagem é quando você coloca o teu diagnóstico de enfermagem, que você chegou na sua consulta, e você olha que resultado esperado, que resultado de enfermagem que você quer alcançar. A partir do resultado que você quer alcançar, você formula as ações para alcançar, para chegar nesse resultado. Então veja que o planejamento, na verdade, é quando você tem o diagnóstico e você pensa exatamente no resultado que você quer alcançar. E para chegar lá você precisa fazer o quê? Essa e essa e essa e essa intervenção. Então, por exemplo, se eu tinha a integridade da pele prejudicada na região sacral, eu agora tenho integridade da pele melhorada na região sacral. Esse é o resultado que eu quero alcançar, e aí eu formulo as ações. E aqui posso colocar para vocês, então, que a gente faz essa relação, e aqui eu já estou raciocinando clinicamente pela CIP para poder chegar no resultado que eu quero. A quarta etapa é a implementação. E a implementação é a prescrição de enfermagem propriamente dita. Então, é quando eu vou realizar as ações ou as intervenções na etapa que eu fiz lá do planejamento. E para fazer uma prescrição de enfermagem, eu preciso que ela seja clara, objetiva e completa. Então uma prescrição tem que dizer o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, onde que você vai fazer, com que frequência vai fazer e por quanto tempo você vai fazer. Isso tem que estar bem claro. Ainda falando da implementação, que é a prescrição de enfermagem, para quem que o enfermeiro prescreve? O enfermeiro prescreve para o cliente, né, para o usuário, para o paciente, conforme você queira chamar, para o auxiliar e para o técnico de enfermagem, e ele prescreve para ele mesmo. Ele pode chegar e dizer assim, eu quero orientar esse paciente, eu não vou conseguir fazer isso agora, então eu vou amarrar para uma próxima consulta. E a quinta etapa é a avaliação de enfermagem. Então, a avaliação também é um processo deliberado, sistemático, contínuo, e ali eu vou verificar o que mudou. Então, veja, que eu tive um diagnóstico de enfermagem que eu formulei a partir da coleta de dados que eu fiz e a partir do exame que eu fiz, do exame físico que eu fiz, eu tenho esse diagnóstico. Pensei no resultado e pensei nas ações que eu quero fazer para chegar naquele resultado. E aí, quando eu tenho um novo encontro com esse paciente, eu vou avaliar. Eu vou avaliar, então, se aquele resultado de enfermagem, se eu alcancei o que eu queria, então se progrediu. Ou se não, apareceram novas necessidades, eu vou ter que mexer nesse diagnóstico, não vai poder mais ser esse diagnóstico. Não, eu vou ter que revisar, porque eu consegui, mas ainda eu quero ir mais além. Então, ainda na quinta etapa, que é a avaliação de enfermagem, e aí
nós estamos mostrando para vocês que o processo de enfermagem, por isso que ele é metodológico e por isso que ele é sistemático e por isso que as etapas dependem uma da outra e por isso que a gente diz, né, que elas são interdependentes e que elas são recorrentes. Porque não necessariamente você, como no ambiente hospitalar, você vai fazer isso num curto período de tempo, vai fazer isso em 2, 3 dias, ou enfim, no período que o paciente está internado, e você faz aquele plano para ele. Na atenção básica, a gente trabalha com a longitudinalidade do cuidado, que é um princípio de atenção básica, e você vai também, com outro princípio da atenção básica, que é a continuidade do cuidado, você vai cuidar desse paciente ao longo da vida dele, certo? E aí você pode ter... Bem, a integridade da pele estava prejudicada na região sacral. Eu quero que ela melhore. Então, eu fiz intervenções para chegar nesse resultado. E aí, em outro encontro, eu não quero só que a integridade da pele na região sacral fique melhorada. Eu quero a pele íntegra, não é? Então, vou fazer outras intervenções. Então, aquele resultado, ele passa a ser diagnóstico de enfermagem. Depois que eu alcancei a pele íntegra, bem, eu não quero só que a pele esteja íntegra. Eu quero manter essa pele íntegra. Então, aí aquele resultado passa a ser um outro diagnóstico de enfermagem. Então, importante que a execução do processo de enfermagem, ela tem que ser registrada. Então, a gente precisa de um resumo. A gente precisa do diagnóstico de enfermagem, a gente precisa das ações ou intervenções de enfermagem e a gente precisa dos resultados alcançados como consequência das ações. Essa descrição está na Resolução 358, que ela vai explicar como é que você vai registrar, então, na consulta de enfermagem, o que você precisa ter registrado, ok? Então, vamos falar um pouquinho de taxonomias e sistemas de classificação para a gente poder agora entrar numa outra parte, que são conhecimentos que são estruturados, nos quais os elementos substantivos de uma disciplina são organizados em grupos ou classes com bases em semelhanças. Mas vamos lá. Então aqui a gente tem NIC, a gente tem NOC, que a gente vai utilizar quando a gente utiliza a Ananda, e a Maritê vai falar muito mais apropriado sobre isso para vocês. E a gente tem a CIP, que é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, que eu vou detalhar um pouquinho. Por que a gente necessita de uma terminologia da saúde? Aqui a gente está defendendo que essa ou aquela é melhor ou não, mas a gente precisa de uma terminologia. Então, o que vocês precisam resolver no serviço é que terminologia que vocês vão utilizar. Então, ela revela o impacto do cuidado clínico sobre o paciente, ela promove uma estrutura para avaliação clinicamente focalizada, ela integra a equipe de saúde, ela captura atividade de vigilância. Eu costumo dizer que a enfermagem desde Florence é centrada na pessoa. E se ela é centrada na pessoa, a gente não parte a pessoa. Uma parte para fazer vigilância, uma parte para fazer promoção, uma parte para fazer recuperação e outra parte para fazer atenção. Não, a gente tem que atender as pessoas na sua integralidade, que aliás é outro princípio da atenção primária. Então, por que é importante ter uma terminologia? Porque a gente, sem um acordo sobre um padrão, sobre uma terminologia, a gente não tem capacidade de trocar informação. A gente não tem o que a gente chama de interoperabilidade funcional. A gente não consegue trocar essa informação. A gente não tem a capacidade de compreender ou usar a informação, que é a interoperabilidade semântica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou enfermeira da Secretaria Municipal de Florianópolis e a gente tem trabalhado com a CIP, e no ano de 2016, de maio até agora, o principal diagnóstico de enfermagem de todos os pilotos da CIP no nosso município é dor. Então, há 3 anos atrás, se a gente quisesse saber qual é o principal diagnóstico de enfermagem, a gente não saberia, né? Hoje a gente já consegue fazer, né? Quando que a CIP nasce? Ela nasce na década de 80, e quando a Organização Mundial de Saúde aponta a necessidade de criação de uma terminologia para a enfermagem que tenha uma linguagem unificada e de forma até mundial. Então você vai utilizar CIP você vai ter CIP em Portugal, nos Estados Unidos, no Reino Unido, você vai ter CIP na Austrália. Então você tem vários países utilizando a CIP. Muito bem. Então, um sistema de classificação, ele é motivado por múltiplos fatores. Então, quando a gente vai implementar, né, um sistema de classificação, ele vai ajudar a gente para sistema computadorizado na prática clínica. Hoje, a gente não pensa a assistência sem a gente pensar num sistema computadorizado. A gente precisa disso, né? Temos prontuário eletrônico, temos diversos sistemas de classificação.
reembolso para o serviço de enfermagem. O sistema de classificação ajuda nisso, né, na documentação das contribuições da enfermagem para o resultado dos pacientes. Então, nós começamos a fazer, por exemplo, um diagnóstico de demanda. A partir dos diagnósticos de enfermagem que estão sendo utilizados, a gente pode estudar qual é a principal demanda que a enfermagem tem e que as pessoas procuram o cuidado de enfermagem, por exemplo, no município de vocês. Ok? No ensino e aumento do corpo do conhecimento da enfermagem, sobretudo, porque faz a gente refletir sobre a nossa prática. Eu costumo dizer que a CIP, ela contribui para o processo de enfermagem, uma vez que a forma como ela está constituída, ela contribui para o raciocínio clínico. E o processo de enfermagem, de igual forma, precisa daquelas etapas para a gente construir um raciocínio clínico para prestar um melhor cuidado para o paciente. Então veja que a CIP ela foi desenvolvida como um marco unificador dos diversos sistemas de classificação. Então, se você for pensar Omaha, Nanda, né, NIC, NOC, a CIP ela vai como um marco que unifica todos esses sistemas e outros mais. Permite a configuração cruzada dos temas das classificações que já existem e com outros sistemas de classificação necessariamente da enfermagem, a gente pode cruzar esses dados. Permite compartilhar dados da enfermagem, né? E o principal critério pode ser suficientemente ampla e sensível à diversidade cultural. E aí, para a gente, na atenção básica, faz toda a diferença, porque a gente precisa saber, que aliás é outro atributo, da competência cultural, né? Então, a gente precisa saber dessa comunidade, como é que ela se organiza, de modo que sirva para múltiplos fins e propósitos requeridos para distintos países onde está utilizada, tá? E uma coisa bem importante que é a constante evolução da CIP. Então, por isso que a gente precisa raciocinar clinicamente. Quando eu começo a fazer o meu cuidado e eu vou descobrindo outros diagnósticos de enfermagem que não estão contemplados nesse sistema de classificação, a CIP permite que você inclua, obviamente, com todos os critérios, novos diagnósticos. Então, a evolução da CIP. Em 1989, né, ela surge, depois a gente tem uma nova versão, que é a versão alfa, em 99 tem a versão beta, em 2001 tem a versão beta 2, em 2005 a versão 1.0, depois a versão 1.1, a 2009 a 2.0. Hoje a gente não está utilizando, embora você vai encontrar artigos com 3.0, 4.0, mas hoje a gente utiliza mais a questão das traduções da CIP. Então, padronização da ação. Importante dizer também que a CIP tem uma ISO, né, que tem um modelo de terminologia de referência de enfermagem. Então, para poder implantar um sistema de base computacional, para poder... você não simplesmente vai criar um diagnóstico e você vai colocar o diagnóstico na terminologia. Então, você precisa ter uma série de critérios para fazer tanto diagnóstico de enfermagem quanto intervenção de enfermagem. E aqui, repetindo a questão do reembolso, a contribuição para a documentação e para aumentar o conhecimento. Em 2009, a CIP foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e ela entra para a família internacional das classificações como uma terminologia da enfermagem mundial. Então, importante dizer que ela tem uma relação de termos que é utilizadas na prática de enfermagem, que vai ser organizada por 7 eixos, né, que podem ser combinadas para formar enunciados. Um enunciado de diagnóstico de enfermagem, um enunciado de resultado de enfermagem e um enunciado para intervenção de enfermagem, a partir desses eixos. Então, o raciocínio clínico pela CIP, a gente tem aqui foco, que é a área de atenção que é relevante para a enfermagem. Então, a dor, eliminação, expectativa de vida, conhecimento. Julgamento, né, que é a opinião clínica ou a determinação relativamente ao foco da prática de enfermagem. Então, se o paciente chega e ele diz que ele está com dor e você tem uma opinião sobre essa dor ela é intensa, essa dor ela é localizada, a sua opinião sobre a dor constitui, porque dor por si só já é um diagnóstico de enfermagem. Mas você pode ter um julgamento sobre a dor. Muito bem, cliente. Sujeito a quem o diagnóstico se refere, pode ser o recém-nascido, o cuidador, a família, né, a comunidade. Os meios, que são a forma ou o método de concretizar a intervenção. Então, como é que eu vou fazer essa intervenção de enfermagem? Né? A atadura, a caderneta de vacinação, outros meios. Aqui nós estamos descrevendo cada eixo da CIP.
Outro eixo é o eixo ação, que é o processo intencional aplicado a um cliente. Então, eu vou ter termos como educar, mudar, administrar, monitorar. O tempo, que é um ponto, um período, um instante, um intervalo. Então, administração, nascimento ou crônico, que se refere ao eixo tempo. E localização, que pode ser tanto a orientação anatômica como uma orientação espacial mesmo para o diagnóstico ou para a intervenção. Muito bem, então como é que a gente constrói diagnóstico de enfermagem pela CIP? Então eu preciso ter um eixo foco e eu preciso ter um eixo julgamento. Então, quando o paciente chega e começa a descrever os sintomas. Então, a gente vai pegar aqui a amamentação. A amamentação é foco da atenção de enfermagem? Muito bem. Então, eu tenho o eixo foco, amamentação. Qual é o julgamento que eu tenho a respeito da amamentação? Né? Como é que está essa amamentação? Bem, está inadequada. Então, a amamentação inadequada é um diagnóstico de enfermagem. Para fazer diagnóstico de enfermagem pela CIP, eu preciso de foco e eu preciso de julgamento. E aí a gente tem uma regrinha básica, que você pode entrar com todos os outros eixos, menos com o eixo ação. E aí você tem o diagnóstico de enfermagem. Muito bem. Então aqui, foco, né, é obrigatório e julgamento é obrigatório para fazer diagnóstico. Ação a gente não vai utilizar para fazer diagnóstico, mas a gente pode complementar com tempo, com local e com cliente. E por que é importante a gente conhecer os eixos? Porque, na verdade, o eixo me ajuda a raciocinar clinicamente a partir do que o cliente traz para mim. Ele vai contar, ele vai te dizer o motivo da consulta, por que ele está ali, ele vai te explicar. A partir dali você vai tentar entender qual é o foco de atenção. Depois do foco de atenção, você vai dar a sua opinião, o seu julgamento a respeito. E você vai utilizar com isso o processo de enfermagem. Você vai usar o exame físico, você vai usar a entrevista, você vai perguntar para o paciente. E aí você forma o seu diagnóstico. Muito bem. É muito importante que a gente diga, embora que às vezes aqui na web a gente não consiga, a gente tem um tempo aqui, um prazo assim, mas é muito importante que a gente não tenha, muitas vezes as pessoas criticam, mas é um rol de diagnósticos, porque hoje a CIP trabalha com catálogos, então a gente tem um rol de diagnóstico, um rol de intervenções, e aí a gente chega lá, o paciente fala, você vai lá e tica um diagnóstico, e a partir daquele diagnóstico você vai lá e clica quais são as intervenções. Não, por isso que a gente precisa conhecer cada eixo, porque cada eixo nos permite raciocinar clinicamente para você chegar no melhor diagnóstico de enfermagem. Muito bem, então aqui uma outra forma, dor lombar moderada, veja que você usa o eixo foco, você usou o eixo julgamento, dor está moderada, e você usou o eixo localização, né, onde que é essa dor na região lombar. E agora, como é que a gente constrói uma intervenção de enfermagem? Então, você tem o eixo ação, você tem o eixo foco e você tem o eixo localização. Na verdade, para construir uma intervenção, você precisa do eixo ação, você pode ter todos os outros eixos, exceto o eixo julgamento. E assim você constrói o teu enunciado de intervenção de enfermagem. Então, avaliar a dor no mamilo é uma intervenção que você pode estar fazendo. Muito bem, então aqui, só para poder reforçar, foco é complementar, meio é complementar, a gente não usa o eixo julgamento, anteriormente chamado de juízo, ação obviamente obrigatório e todos os outros são complementares. Aqui um outro exemplo, estimular o aumento da ingestão de líquidos. Então, estimular é o teu eixo ação, o aumento da ingestão de líquidos é o teu eixo foco. Muito bem, como é que você constrói uma intervenção? Avaliar dor no quadril. Então, ação, de novo, foco e o eixo localização, quadril. Muito bem. Então, aqui está um exemplo de composição, né? Você pode pegar uma intervenção, parabenizar a mãe pelo estado vacinal que está atualizado. Se você quisesse pensar qual era o diagnóstico, estado vacinal está atualizado, foco e julgamento. E aqui a ação, a partir daquele teu diagnóstico, você colocou parabenizar a mãe, porque... né? Isso é muito importante a gente colocar, porque a gente tende, falando novamente da questão da enfermagem, ser centrada na pessoa, a gente tende a pensar que a gente vai fazer só diagnóstico de doença, ou só diagnóstico de mal-estar, diagnóstico de algo que incomoda o cliente que ele está trazendo, mas você vai fazer diagnóstico de bem-estar,
né? Lembrando lá da integridade da pele, você quer a pele íntegra, você quer manter a pele íntegra. Então você vai também fazer diagnósticos de bem-estar. Aqui eu estou trazendo para vocês, a gente já está praticamente encerrando. Aqui é o nosso site ali do Conselho Internacional de Enfermagem, e ali você vai poder entrar e ver os eixos, os focos, a tradução para o português mais atualizada sobre a CIP, e ali você vai poder ter mais informações, tá? Então, muito obrigado em nome do Conselho Regional de Enfermagem, quero agradecer, e agora estou aberta, disposta a esclarecer qualquer dúvida, e também me disponho a, posteriormente, detalhar mais alguns questionamentos, porque, como eu falei, a gente teve que unir 2 oficinas que a gente faz em 8 horas, então são 16 horas que a gente trabalha com um grupo maior para estar pelo menos trazendo para vocês a respeito então da SAI e da CIP. Então, Ribeirão Preto diz: sou enfermeira em uma unidade de saúde da família e fui formada pela EERP USP desde 2008, e em minha graduação não tive nenhuma proximidade com o tema, com a temática. Ou com a temática, sim. Eles estão complementando ainda. Eles não tinham nenhuma proximidade, né, com a temática da CIP. Como está sendo inserida essa nomenclatura nos currículos de graduação hoje, utilizo o a CIP. CIP, pois conheci a nomenclatura e fui cobrada pelo Corém para utilizá-la. Primeira coisa, o Corém, ele não vai cobrar o sistema de classificação, seja ele qual for, NANDA, CIP, né, o Mahua, o NIC, NOC associado a NANDA, não, ele não vai cobrar isso. O Corém, ele vai incentivar e ele vai cobrar a utilização da sistematização da assistência de enfermagem, sobretudo do processo de enfermagem, né? De quando você for fazer a consulta de enfermagem, você utilizar o processo de enfermagem. Então, o Corém, ele vai investir e vai, sobretudo, fomentar para as equipes que a sistematização seja, né, uma vez que é uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que você utilize ela no seu local. Por isso, inclusive, que a gente faz oficinas para tentar desmistificar e orientar como que pode fazer isso. Como é que você vai implantar, então, a sua coleta de dados, como é que você vai fazer diagnóstico de enfermagem, como é que você vai fazer. Então, o Corém não vai cobrar, pelo menos o Corém Santa Catarina, com certeza não, a utilização, até porque a instituição, a equipe, enfim, tem a liberdade para escolher o sistema de classificação que melhor lhe convém. Então, por isso que vocês, inclusive aqui na web, vocês estão tendo proximidade com a CIP, vocês vão ter com a NANDA, e existem outros sistemas. Então, você tem que, na verdade, desenvolver a sistematização da assistência, sobretudo o processo de enfermagem, tá? Certo, aí eles complementaram ali. Sim. Que sugeriram, na verdade, a utilização perfeito. da CIP-SC. CIPESC, isso. Então, porque a Associação Brasileira de Enfermagem desenvolveu um trabalho no CIPESC, Curitiba foi um polo, existe um polo na Paraíba, e, enfim, a ABEM fez todo um trabalho e ela tem todo o know-how nesse trabalho, que foi nesse projeto CIPESC, para desenvolver a terminologia da CIP e CIPESC, porque ele começou a ser utilizado na saúde coletiva. Sim? Então, inclusive o meu conhecimento, ele vem porque a minha formação foi na Universidade Federal do Paraná, e lá se começou um trabalho no município de Curitiba, e quando eu me formei, eu vi esse trabalho iniciar, mas eu era profissional do serviço, da Secretaria Municipal de Saúde, na época em Curitiba. Ok. Bom, continuando ali, Ribeirão Preto perguntou se é correto utilizar a CIP e a NANDA a NANDA 1, né, juntas, por exemplo, em uma mesma consulta de enfermagem. Então, eu não recomendo. Acho que vocês precisam elencar um sistema, né, de classificação. Até porque a forma de você utilizar a CIP
demanda um critério, né, para você desenvolver o raciocínio clínico, para você chegar naquele diagnóstico de enfermagem, naquela intervenção. E a Ananda outro. Então, acho que você misturar a CIP e a Ananda numa mesma consulta não é recomendado. A forma de enunciado é diferente do diagnóstico de enfermagem, né? A Ananda segue um outro critério para a construção de enunciado, né? Diferentemente da CIP. Então, eu não aconselho. Acho que você tem que avaliar com a sua equipe e com o serviço dessas classificações qual que mais se adequa à tua realidade, o que é mais pertinente à tua realidade. A partir daí, segue aquela para você desenvolver. Bom, o Ribeirão Preto ele complementou. Pensando na lógica de alguns diagnósticos que tem na CIP, não tem na Ananda e vice-versa. Mas temos utilizado mais a CIP e quanto ao SIAP, pois sentimos que temos feito trabalho dobrado. Utilizamos a nomenclatura da enfermagem e a nomenclatura do ESUS, no caso da ONTA. Perfeito. Então, eu sou profissional da atenção primária e estudo também a SIAP, né, que é a Classificação Internacional da Atenção Primária, e hoje o Ministério da Saúde, através do ESUS, disponibiliza a SIAP para ser utilizada amplamente pelas equipes de saúde da família, todos os profissionais da equipe de saúde da família. Muito bem. E a gente obrigatoriamente precisa utilizar a SIAP por conta do envio dos relatórios ao Ministério da Saúde. É uma boa classificação que pode ser utilizada na atenção primária. Mas pensando na enfermagem, e eu não posso aqui deixar de, até porque estou estudando bastante a SIAP, colocar para vocês que uma classificação, uma terminologia, enfim, específica para a enfermagem me ajuda a cumprir o processo de enfermagem, que é privativo do enfermeiro, não é? Então, o processo de enfermagem, como eu coloquei na conversa que nós tivemos, ele é um sistema metodológico, eu vou desempenhar ele dentro da minha consulta de enfermagem e essa classificação precisa me ajudar, me apoiar a construir esse processo de enfermagem. O que na SIAP não vai ser tão possível, né? Então, é uma classificação muito boa, eu entendo que muitas vezes os colegas, né, falam, mas a gente está fazendo um trabalho dobrado. Eu estou no município que utiliza a SIAP e utiliza a CIP. E os enfermeiros que têm utilizado, inclusive a CIP, têm nos relatado que nessa experiência eles têm mais amplitude de ação a partir da terminologia específica para a enfermagem. Né? Porque ali você não só vai, como na SIAP, colocar a demanda, né, o motivo da consulta no sistema de UID e depois o fechamento da consulta. Você vai poder colocar o cuidado como um todo para aquela pessoa. Então, eu particularmente defendo que a gente utilize uma classificação para a enfermagem para nos apoiar no raciocínio clínico, para nos apoiar no desenvolvimento do processo de enfermagem.